Oi, meu nome é Milene, eu sou psicóloga, trabalho com a abordagem da terapia cognitivo-comportamental e esse vídeo é sobre ansiedade. Então eu vou tentar explicar de uma forma bem clara, bem objetiva, bem fácil de entender o que é a ansiedade, por que ela é importante para a sobrevivência humana, a diferença entre ansiedade comum, ansiedade patológica. Então não deixe de assistir esse vídeo até o final, ele vai ser bem rapidinho. E se puder, deixar o seu like, me seguir aqui no canal, clicar no sininho para que você receba aí mais conteúdos como esse, tá bom? Então vamos lá. O que é a ansiedade? Eu costumo dizer que a ansiedade ela é uma emoção como todas as outras presentes dentro de nós. E assim como todas as nossas emoções, cada uma possui a sua função. Então não seria diferente com a ansiedade. E a função da ansiedade é nos preparar para situações de perigo, situações de ameaça, situações estressantes. E eu costumo definir ela como uma emoção de defesa natural do nosso cérebro. Então é importante sabermos que a ansiedade ela é uma emoção muito essencial para a sobrevivência humana, porque é ela quem nos faz sobreviver a variadas situações do nosso dia a dia, de estresse, de perigo, de ameaça, enfim. Ou seja, todos nós, seres humanos, temos que ter a ansiedade. E como que funciona a parte neurológica da ansiedade aqui dentro do nosso cérebro? Da seguinte maneira: nosso cérebro capta as informações à nossa volta, joga lá para nossa amígdala, que é a parte responsável pelo nosso lado emocional, onde o medo vai ser produzido, e também joga lá para o nosso córtex pré-frontal. Na amígdala, essas informações que chegam até ela fazem com que ela comece a liberar o medo, o sentimento de ansiedade, né? De estamos em perigo, precisamos nos proteger, então vamos, né, acelerar o coração, respiração ofegante, enfim. E a parte que é jogada lá para o nosso córtex pré-frontal é a parte da razão, aonde a gente consegue compreender a situação, entender que não é uma situação tão perigosa, que a gente pode ficar calmo, então vamos respirar devagar, né? Respira fundo. Então é a parte que vai informar para nossa amígdala que a situação é uma situação tranquila, que não precisa a gente ficar com medo, que é uma situação que a gente vai conseguir lidar de boa, né? Que é só a gente respirar fundo e seguir em frente. Então é a parte que vai dizer para a amígdala parar de produzir esse sentimento excessivo, né, de euforia, de medo, né, porque a situação é controlada, é uma situação tranquila. Então é extremamente normal ter esse processo neurológico referente à ansiedade, é extremamente normal que o nosso cérebro produza ansiedade quando ele identifica situações estressoras, situações de ameaça, situações de perigo, tá? Então é extremamente normal e necessário. Porém, como eu falei anteriormente, existe a partezinha ali do nosso córtex pré-frontal que passa as informações para a amígdala, acalmando a amígdala, dizendo que as situações não é tão ameaçadora assim, que a gente consegue lidar com as situações e tudo mais. É a parte racional do nosso cérebro. Então é exatamente essa parte que precisamos aprender a usar ao nosso favor. O que acontece quando a ansiedade começa a se tornar patológica? O nosso cérebro recebe as informações externas, joga lá para a amígdala, que também é jogado lá para o nosso córtex pré-frontal. A amígdala faz a sua função, porém é como se a nossa amígdala e nosso córtex não estivessem mais conversando entre si. É como se o nosso córtex não estivesse mais fazendo aquela função de acalmar a amígdala. Aquela parte racional não está existindo. Ou seja, como se o nosso córtex estivesse se desesperando tanto quanto a amígdala. Ou seja, a gente começa a ter aqueles pensamentos de vai dar errado, não vou conseguir, olha o que está acontecendo. Então a gente começa a se desesperar tanto quanto. Então esse processo de acalmar a amígdala acaba não acontecendo. E aí a gente começa a ter todos aqueles sintomas, formando uma crise de ansiedade. E isso acontecendo com uma certa frequência, a longo prazo, é como se o nosso cérebro aprendesse que essa é a forma normal de lidar com as situações. Então ele automatiza essa forma de lidar com as situações, gerando, né, e transformando essa ansiedade que era para ser uma ansiedade normal, adaptativa, em uma ansiedade mal adaptativa, em uma ansiedade disfuncional, transformando essa ansiedade em uma patologia. É o que a gente chama ali de transtorno de ansiedade generalizada. Qual
qual é a diferença ali entre uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica? A diferença é que a ansiedade normal é uma ansiedade em que a gente consegue ali controlar minimamente, né? Uma ansiedade em que a gente acaba desenvolvendo em situações específicas, né? Não tem uma certa frequência, enfim, é uma ansiedade comum. Em algumas pessoas, a gente costuma dizer que pode ter uma ansiedade moderada, que causa algum certo incômodo, mas que não necessariamente ainda se tornou um transtorno de ansiedade generalizada. Já o transtorno de ansiedade generalizada, o nome meio que já se justifica, né? É uma ansiedade em que causa um nível de transtorno e que é uma ansiedade generalizada. Não acontece mais em situações específicas, acontece de uma forma geral e que causa um certo tipo de transtorno diariamente, né? É uma ansiedade em que a pessoa acaba tendo dificuldades na sua vida social, na sua vida sentimental, na sua vida de trabalho profissional, na sua vida social mesmo, escola, faculdade, enfim, amigos. Então é uma ansiedade que acaba prejudicando a vida, a rotina dessa pessoa. E sobre o tratamento? Tratamento para uma ansiedade moderada, em que vem causando ali algum desconforto, em que a pessoa não está sabendo lidar com aquela ansiedade, com situações estressoras e tudo mais, mas que ainda não se transformou num transtorno de fato. Existe dentro da psicologia a abordagem da terapia cognitivo-comportamental, então eu vou falar especificamente aqui sobre essa visão, tá bom? Então, dentro dessa terapia, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de psicoeducação, então a gente vai ensinar para aquela pessoa a como lidar com a sua ansiedade, a reconhecer os gatilhos, a aprender como ela funciona neurologicamente. Então a gente entende que através da psicoeducação a gente consegue aliviar muito os sintomas e consegue ensinar para aquele indivíduo ali a como aliviar a sua ansiedade, a saber a lidar com ela. E sobre o tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, iremos fazer tudo isso também. Iremos psicoeducar esse paciente para que ele entenda como funciona a sua ansiedade, para que ele saiba lidar com essa ansiedade, mas também, na maioria dos casos, encaminhamos a um médico psiquiatra, justamente para que esse médico avalie se há necessidade ou não de fazer o acompanhamento medicamentoso, se precisa ali iniciar um tratamento medicamentoso ou não. E nos casos da ansiedade moderada, em que a pessoa tem um certo desconforto e não sabe lidar com essa ansiedade, na maioria desses casos não precisa fazer nenhum uso de medicamento controlado. Óbvio que quem faz essa avaliação é um médico psiquiatra, mas na maioria dos casos não há necessidade, pois através de mudança de hábitos, de uma psicoeducação com um psicólogo da terapia cognitivo-comportamental, autoconhecimento, já é primordial ali para que a pessoa aprenda a lidar com essa ansiedade, a controlar os gatilhos, causadores ali dessa ansiedade e tudo mais. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham compreendido um pouquinho como funciona a ansiedade. É importante frisar que a ansiedade vai ser desencadeada e expressada de diferentes formas de cada pessoa para pessoa, então é importante fazer ali uma avaliação com um psicólogo, com um psiquiatra, né, justamente para que você entenda como a sua ansiedade funciona em você. Não se compare com diagnósticos feitos pela internet, não se compare com a ansiedade de outras pessoas, procure um profissional. E só para lembrar novamente que se você puder deixar o seu like aqui no vídeo, me seguir aqui no canal, me acompanhar também nas outras redes sociais, eu ficarei muito grata, pois me ajuda bastante, tá? Tchau!